A paz de Cristo, meu querido, estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos estar abordando alguns temas relacionados à teologia sistemática, tá bom? Na próxima gravação, prometo trazer aqui alguns livros de teologia sistemática que eu tenho, tá bom? Não estou gravando de casa, estou aqui no CETAD, que é o nosso seminário aqui do Campo Tirical, seminário de teologia. Você que tem vontade de aprender teologia, tá bom? Tá aqui um lugar que eu indico para se estudar. Mas enfim, nós vamos estar aqui gravando alguns assuntos dentro da teologia sistemática. Eu quero gravar bastante, falar bastante coisa, e eu quero começar falando sobre a igreja, né? Estudo sobre a igreja. Por que eu quero começar falando sobre a igreja? Bem, um dia eu estava assistindo um vídeo no TikTok e eu vi um certo, eu não vou aqui entrar em detalhe qual foi a igreja, a tradição, nem quem foi o teólogo, mas eu percebia ali as explicações desse teólogo que eram muito, digamos, distantes da realidade do que de fato é a igreja, né? E eu percebo que, por mais que seja um assunto que algumas pessoas talvez considerem simples, algo desnecessário, ou talvez que todo mundo conhece, mas muita gente não sabe explicar, por exemplo, o que é a igreja, a origem da igreja, não sabe explicar a diferença de uma igreja ortodoxa, de uma igreja ocidental, não sabe, por exemplo, diferenciar o que é sacramento, o que é apenas memorial. Então são temas que fazem parte da nossa fé, fazem parte do nosso convívio, fazem parte do nosso dia a dia, mas às vezes a gente, por estar acostumado a praticar, a gente não tem ali a curiosidade, digamos assim, de saber o porquê que a gente pratica determinadas coisas dentro da igreja. Para começo de história, nós vamos hoje falar apenas sobre uma pergunta, tá? Uma pergunta. A pergunta que eu fiz aqui, elaborei, é: o que é a igreja de verdade, né? E aqui, ó, a minha análise, né, sobre o que é a igreja, né? Ela pode, como eu falei, parecer assim, essa pergunta, ela pode parecer uma pergunta simplória, né? Mas talvez você responda o que é a igreja baseado, digamos, no nome da igreja. Tem gente que fala assim: a minha igreja ela é a melhor que tem, né? Quando fala assim igreja, a pessoa está falando, por exemplo, de denominação, né? A denominação A ela é melhor do que a denominação B por causa, digamos, uso e costume. Não, a minha denominação é melhor porque ela tem, digamos assim, mais apreço pelo ser humano, são mais receptivos, né? Aí alguns vão falar: não, minha igreja é melhor porque ela tem uma estrutura, ela é mais organizada, ela tem mais patrimônio, ela é mais rica. Tem pessoas também que vão medir esse assunto, nessa questão do que é a igreja, baseado, por exemplo, na quantidade de membros. Tem gente que vai dizer: não, a minha igreja ela é uma instituição onde tem tantos mil membros ou tantos milhares de membros, né? Então, a gente observa que essa questão pode variar muito, né, de pessoa para pessoa, na questão do que é a igreja. E ainda tem as questões das doutrinas. Por exemplo, tem igrejas que vão debater, por exemplo: na minha igreja é verdadeira porque ela batiza por imersão. Não vou entrar na questão do batismo hoje, tá, gente? Isso aí é uma coisa que está dentro do estudo da eclesiologia, mas não quero entrar nesse assunto, só para colocar aqui algumas coisas que acontecem. Então tem pessoas que dizem que não, minha igreja é a verdadeira, porque nós batizamos por imersão e ainda, por sinal, nós batizamos no rio, em águas correntes, porque esse é o verdadeiro batismo. Outros dizem: não, a minha igreja é a verdadeira porque ela usa a saudação graça e paz. Outro: não, a verdadeira saudação é a paz do Senhor. Outro: não, a verdadeira saudação é a saudação shalom, e por aí vai. Então, te vê que a discussão em torno dessa perguntinha, o que é a igreja, é algo realmente que pode variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu pesquisando, eu tenho uma teologia sistemática chamada Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, eu não estou com ela aqui, mas organizada, na verdade, pelo escritor teólogo americano Stanley Orton, que ele traz lá algumas ideias, né, dentro da palavrinha igreja, né? Se você pegar Mateus capítulo 16, versículo 18, onde tem lá a palavra igreja, tá bom?
Essa palavra igreja, no grego, a palavra igreja, no grego, tem um termozinho em grego que eles usam lá que é eclesia. Alguns pronunciam eclesia, mas a pronúncia correta seria eclesia. Mas isso aqui não vem ao caso, aqui não é uma aula de grego. E o que significa essa palavra eclesia? E eu acho bastante interessante porque a palavra ela vem formada por uma preposição, tá? E vem formada também por um verbo. Por exemplo, a preposição ek, né, de eclesia, ek, significa fora de, né? E a palavra kalel, né, da onde procede a palavra eclesia, tá? Essa palavra kalel, digamos assim, significa chamar. Por isso que os teólogos eles vão dizer que a ideia de igreja é algo de alguém que é chamado, né? Chamado de fora, né? De fora para dentro. Essa que seria a ideia. Ou seja, essa palavra é interessante, mas a gente vai ver que essa palavra eclesia no Novo Testamento ela já existia muito antes do Novo Testamento ser escrito. Ela já existia essa palavra eclesia. E a palavra era usada ali no mundo grego, quando, por exemplo, ele até coloca, né, nos escritos de Heródoto, Xenofonte, Platão, Eurípides, são filósofos, historiadores da época, né? Eles já usavam essa palavra eclesia para falar de uma reunião, ele até coloca aqui, eu até anotei aqui, que ela denotava originalmente, ou seja, muito antes do Novo Testamento, um grupo de cidadãos, um grupo, não era todos os cidadãos, era apenas um grupo selecionável, um grupo escolhido, tá? Aonde eles eram chamados a se reunir, tá bom? Para discutir assuntos, né? Digamos, assuntos específicos sobre a cidade, sobre política e assim por diante, ok? Esses escritores não cristãos, como Platão, por exemplo, eles já usavam esse termo eclesia. Então, os escritores do Novo Testamento, eles vão também, claro, porque o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento, ele foi escrito em língua grega. Então, a formação, uma das, digamos assim, influência da formação do Novo Testamento é a língua grega. Então era natural, por exemplo, que os escritores que tinham contato com essa língua, com essa cultura grega, inserissem nos seus escritos palavras também gregas, como por exemplo a palavra eclesia, tá bom? Mas aí andando um pouco mais, inclusive lá em Atos, eu anotei aqui Atos capítulo 19, versículo 32 e 41, a palavra eclesia, ela já não tem o mesmo significado lá de Mateus capítulo 16, 18, porque em Mateus capítulo 16, 18, ainda temos uma ideia ali mais de eclesia, de um grupo de pessoas que são selecionadas, que são escolhidas. Só que em Atos capítulo 19, versículo 32 e 41, nós temos a ideia de uma eclesia que fala de cidadãos, ou seja, parafraseando, seria essa ideia de povão. Ou seja, a palavra ela foi ganhando novos significados, novas nuances, podemos dizer assim, que é natural, né? A gente sabe que as palavras, a gente costuma sempre dizer que as palavras elas têm vida, né? Elas têm vida, porque, por exemplo, nossos dias atuais, você chega com um adolescente e diz assim, fulano de tal está com resenha com fulano de tal. Então, você que é uma pessoa que é leitora, você que é um estudioso, você que é uma pessoa mais culta, você entende que resenha, a palavra resenha, ela significa o quê? O resumo de um livro, de um artigo, né? Mas na linguagem do adolescente, essa palavra resenha, ela tem um significado de flertar com uma pessoa, né? de relacionamento. E são coisas da língua, né? Que infelizmente vai ganhar. Por isso que é importante, quando a gente está estudando, sempre os professores da área de exegese, que é uma área que interpreta, eles aconselham muito isso. Quando você está trabalhando a interpretação de um texto, você tem que procurar o contexto em que aquela palavra ela está inserida, que pode ser que o contexto onde ela foi escrita, ela possa dar um significado totalmente diferente, tá bom? Ainda nessa batida do termo aqui, eclesia, meus queridos, tá bom? Nós temos também algumas palavrinhas aqui, eu até anotei, porque nós temos uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta. Eu tenho até aqui uma aqui, ó, na biblioteca tem uma aqui, ó. Essa Bíbliazinha bem aqui, ó.
acho que vai ficar ao contrário, tá bom? Aqui nós temos uma tradução, aqui está todo o Antigo Testamento em língua grega, tá? Alguns estudiosos, inclusive, dizem, meus irmãos, que essa linguagem, esse texto aqui de grego, está no grego. Aqui é o Antigo Testamento, mas é escrito em grego. Aí você vai dizer, mas professor Silvio, o Antigo Testamento não foi escrito em hebraico? Sim, foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, a sua língua original, ela foi escrita em hebraico. Porém, os gregos, né, o nome é Septuaginta porque diz a lenda, a história, há muitas confusões em torno disso, que 71 escribas, foram 71 escribas judeus, tá ok? Pegaram, foram contratados aí pelo um rei, né, um rei grego aí, um soberano grego, para traduzir a palavra de Deus, no caso o Antigo Testamento, para o grego. Aí nasceu essa língua, tá? Como o povo de Israel foi cativo do Império Grego, e quando entra o Império Romano, a Roma, no tempo de Paulo, de Jesus, no tempo dos apóstolos, a Roma, ela tinha uma política, entendeu? Mas a cultura, por exemplo, da língua falada era o grego. A língua oficial, a língua que eles falavam, além de outras línguas como o latim, é claro, né? Mas era o grego que eles usavam muito para se comunicar de povos para povos. Então, essa Bíblia grega, entendeu? Ela era utilizada de acordo com o pessoal que trabalha com essa área de línguas, tá, gente? Isso aqui é uma outra história, estou só colocando aqui o porquê, tá? Para vocês poderem entender. Dizem que, inclusive, no tempo de Jesus, o texto que eles usavam, o texto que eles falavam do Antigo Testamento era no grego, né? Que é essa tradução aqui, que é a Septuaginta ou Septuaginta, tá bom? Enfim, mas essa aqui é uma outra história, beleza? Esse texto em grego, ele tem aqui uma palavra, né? Tem duas palavras no hebraico, né? No hebraico, aqui, que é a palavra, deixa eu ver bem aqui, meus irmãos, é a palavra kahal, né? A palavra kahal é um termo hebraico que significa assembleia, convocação e congregação, tá bom? Essa palavra era usada, kahal, né? Então o que a Septuaginta ela fez? Ela pegou a palavra kahal em hebraico, quando eles vão traduzir, por exemplo, passagem como de Números 16:3, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, que tem o termo kahal, quando a Septuaginta ou Septuaginta, como alguns pronunciam, pegaram esta palavra kahal, eles a traduziram por eclesia, porque eles entenderam que, pelo significado da palavra assembleia, convocação, muito se parecia também com o mesmo termo de eclesia. Um outro termo também que tem em hebraico é a palavra, eu creio que se pronuncia assim, dá. Eu creio que se pronuncia, eu não sou muito bom de hebraico, os professores aqui que estiverem me vendo podem me corrigir, tá bom? E que significa também congregação, assembleia, agrupamento e reunião, tá? E ainda tem uma outra palavra em grego também para falar da igreja, que é a palavra sinagogue, né? De onde vem o termo sinagoga. Vocês sabem que as sinagogas, elas não aparece no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós encontramos as sinagogas, que era um lugar onde se cultuava, né? Se cultuava a Deus ali, eles liam porções do Antigo Testamento, eles cantavam salmos, né? Servia também como escola. A sinagoga foi inclusive muito importante para a manutenção, tá bom, da religião judaica. Mas enfim, como o Stanley Orton, ele fala uma coisa bem interessante, independentemente do termo a ser usado, seja ele grego, seja ele hebraico, todas essas palavras rumam para a igreja. Talvez seja por isso que aqui vai ter um desses vídeos que vamos gravar sobre esse assunto. Nós vamos debater não, porque aqui não tem uma pessoa para debater, nós vamos explicar por que existe esse debate, por exemplo, de quem defende que a igreja ela nasceu no Antigo Testamento e outros dizem não, que a igreja ela nasceu no Novo Testamento. Então tem esse debate, né? A gente vai explicar de onde vem essas ideias, mas não é hoje, tá bom? Minha ideia é só para falar sobre o conceito do que é a igreja, para que você possa entender da onde é que vem essa palavra, da onde é que vem essa história de igreja, entendeu? E o Stanley, para finalizar meu vídeo aqui, meus queridos, o Stanley, ele diz que o termo grego, bem aqui o termo grego, cadê, meu Deus? Grego, né? Tem um termozinho grego aqui, aonde vai surgir, na verdade não é nem grego, são palavras, né? A palavra
tem palavras no inglês, né? Palavras no alemão e também palavras no escocês, né? Palavra no escocês, né? Ele diz o seguinte, né? Que o termo grego, né? Tem um termozinho grego, sim, é o termo Kyriakos. Kyriakos. Essa palavra Kyriakos no grego, ela significa pertence ao Senhor. Segundo Stanley Orr, dessa palavra Kyriakos, que significa pertence ao Senhor, nasceram as palavras, acho que é church, não sei pronunciar muito bem inglês, também não sou muito bom em inglês, que é inglês, que é inglês, mas que significa igreja na nossa língua. No alemão nós temos a palavra Kirche, que também é a palavra igreja, só que no alemão é Kirche, e no escocês é Kirche, né? Kirche, que também é igreja, tá bom? Tanto no inglês, como no alemão, como no escocês, ambas as palavras aí se originaram desse termo grego Kyriakos, né, que significa pertence ao Senhor, ok? Então, meus irmãos, e aí você pergunta, mas então, o que seria, na verdade, a igreja? Irmão, de acordo com tudo isso aqui que eu acabei de falar, o que é igreja de verdade, tá? Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, existe a igreja universal ou podemos dizer, você pode falar de várias maneiras, existe a igreja universal, a igreja católica ou a igreja mística. Por que é universal? Porque todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja universal. Por que ela é chamada de mística? Por que ela pode ser chamada de igreja mística? Porque essa reunião de todos os crentes, independente de estar no Brasil, no Japão, na Índia, na França, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, independente, essa união ela é uma união mística. Por que também eu posso chamar ela de igreja católica? Porque a palavra católica significa estudante ou universal. Então, de certa forma, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, eles fazem parte dessa ideia de ser estudantes, ou seja, são universais. Mas aqui eu tenho um pequeno conceito que diz assim, que a igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento, isso falando da igreja mística, católica ou universal, como você queira chamar. A igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento, veja que é por meio do arrependimento, não é por meio de dogmas, ok? A igreja não é constituída por dogmas, a igreja não é constituída por tradições, é por meio do arrependimento e da fé em Jesus. E que foi incorporada no corpo de Cristo pelo batismo com o Espírito Santo, ou seja, todo aquele que faz parte da igreja, ele foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Essa é a igreja, esse conceito que eu coloquei aqui é o conceito que se refere à igreja mística, universal ou católica. Mas tem a igreja também no sentido denominacional. E aí, quando entra a questão da igreja denominacional, nós entramos nos debates, como por exemplo as tradições, aí entra a questão da tradição, a questão do dogma, que não que não seja importante, claro que são importantes. A igreja, ela precisa, né, das suas doutrinas, ela precisa dos seus dogmas, ela precisa das suas, digamos assim, das suas regras, tá bom? Então essa é a igreja que nós denominamos igreja institucional. E para finalizar, e fique bem claro, a igreja Corpo de Cristo Mística, essa não tem defeito, porque ela tem como cabeça Cristo Jesus, mas a igreja denominacional, ela pode ter defeito, é normal que uma igreja institucional ela venha a ter defeito. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos entrar mais sobre o assunto sobre igreja. Eu vou trazer aqui outras informações, como por exemplo, eu quero trabalhar como surgiu a igreja, onde surgiu a igreja, se é no Antigo, se é no Novo Testamento, trazer aqui algumas, se possível, vou trazer aqui o nome de algumas denominações, um pouco o seu desenvolvimento histórico, para que a gente possa de fato saber o que é a igreja do Senhor Jesus, ok? Fiquem todos na paz e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.